Graças, paz, amados irmãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, mais uma vez estamos aqui num tempo que Deus tem nos proporcionado. Deus abençoe, irmão Paulinho, nossa irmã Elisângela, já está conosco aqui nesse tempo, um tempo de crescimento na presença de Deus. Vá deixando aí o seu alô, a sua paz, para estarmos compartilhando naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Cremos que o Senhor mais uma vez irá ministrar sobre nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 42. Vá separando aí o primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Louvamos a Deus, amados, por essa quinta-feira. Mais um tempo de reflexão, mais um tempo de meditação na palavra do Deus Todo-Poderoso. Vá se chegando a nós aí. Irmã Suzana, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu amigo Edson Lima, pastor Edson, lá de Resende, Deus abençoe a sua vida, querido. Saudade de você. O Ian também está entre nós. A paz, querido, sobre você, sobre a sua vida. Deus tem algo ao nosso coração, preciosos. Vamos então estar compartilhando. Você aí já chamou o seu amigo, sua amiga, seus familiares, os de perto, os de longe. Vá compartilhando aí o link. Vá abrindo aí uma sala também no seu Facebook, para que todos nós possamos estar meditando nesse tempo do Senhor sobre nós. Graças a Deus, graças a Deus. Presbítero Aloísio está entre nós, Deus abençoe. Diácono Aloísio, forte abraço. Missionária Tamires, lá de Lídice, Igreja Metodista Wesleyana em Lídice, Deus abençoe. Vamos meditar, amados, na palavra. Abra aí comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 42. Somente o primeiro versículo. Graças a Deus. Junte-se a nós. Minha cunhada Débora, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda. Gênesis capítulo 42, bem fácil de encontrar, bem fácil de achar. Assim nos ensina a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? Outras versões vão nos dizer:
Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Quando Jacó viu que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí olhando uns para os outros? Vamos orar, amados. Santo Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a bênção e a graça do Senhor. Seja conosco, que a tua bênção, que a tua proteção esteja sobre nossas vidas e que a nossa mente, Senhor, possa estar no teu trono, os nossos corações cativos à tua presença. Seja conosco, ó Deus, abençoe a cada um dos lares que se encontra aqui nessa hora juntamente conosco. Pedimos que a tua direção, que a tua palavra fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Amados irmãos, o homem é um ser em constante transformação. A todo momento ele muda, e muda mesmo. A todo instante ele aprende algo, ele cresce de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Nós já estamos há exatos 30 dias sem poder estarmos reunidos no templo. E eu percebi durante este tempo, e estive meditando durante todo esse dia, que as primeiras 2 semanas foi aquela semana de susto, aquela semana de medo, de apreensão, várias notícias acontecendo ao mesmo tempo, agora também estão acontecendo, mas era algo novo para nós. E eu pude perceber um fenômeno, um movimento. Várias pessoas se dispuseram a buscar o Senhor. Quem sabe num anúncio, num sinal dos céus. Quem sabe numa sinalização de que algo apocalíptico poderia acontecer. E aí tanto os fiéis quanto aqueles que estavam desanimados, que estavam meio lá, meio cá, fizeram um movimento de migração. Agora reclusos dentro de casa, mas buscando a Deus. Ou quem sabe manifestando isso para tantas pessoas, ou para quantas pessoas pudessem ouvir. E nesse movimento das 2 primeiras semanas, os primeiros 20 dias, havia ali a intenção, quem sabe, de buscar a Deus. Muitos com propósitos diferentes, com intenções diferentes. Mas depois, as outras semanas, algumas dessas pessoas que estavam assustadas pela novidade passaram a ter um movimento de indiferença. Olha, as coisas não são exatamente como me falaram. Ou essa dificuldade não é tão grande assim. E com a mesma intensidade que passaram a buscar ao Senhor na dificuldade, deixaram gradativamente aquele primeiro empenho, aquela primeira disposição, aquela primeira reapresentação, aquela primeira intenção de reassumir novamente um compromisso com o Senhor. E é assim, queridos. O ser humano é dessa forma. Circunstâncias acontecem e ele vai agir de acordo com a circunstância. Se a circunstância está exigindo busca,
grande parte irá buscar. Se a situação está exigindo proteção da família, ele vai fazer de tudo para proteger a família. Se a circunstância está dizendo, está batendo forte no seu peito a saudade de estar reunido no templo, em um lugar físico, ele vai externar: olha que saudade, como era bom, agora eu percebo que as coisas eu não estava dando verdadeiro valor. Mas da mesma forma que essa intensidade aconteceu no início, agora eu posso perceber que já não existe mais esse mesmo empenho, essa mesma disposição. A brasa parece que está se esfriando, está apagando, numa tentativa ou num relato dizendo que não, Senhor, agora o Senhor já não é tão mais importante. Lá no início, quando a dificuldade veio. E eu olho para esse texto, queridos, eu vou ver alguém tomando uma decisão com base em uma diversidade, com base em um problema. A palavra nos afirma que Jacó tomou uma decisão. A todo momento nós tomamos decisões. A todo momento nós aprendemos algo, nós crescemos. Basta olharmos para trás em nossa vida, alguma coisa mudou. Crescemos, aprendemos com os erros também. Agora nós agimos diferentes, nós pensamos diferentes. Conforme Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. E ao olhar para trás, nós vamos ver quantos erros nós cometemos e que, se fosse hoje, nós não os cometeríamos, nós não faríamos de novo. Por isso essas etapas são importantes em nossas vidas. Estamos vivendo uma etapa, estamos vivendo um tempo, um período, um processo. Porém, se esse período, esse processo, esse tempo não nos levar a uma mudança, isso significa que esse período de aprendizado, de crescimento, ele não valeu a pena. Foi em vão termos passado por tudo isso. A Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas. Somos forjados em nosso caráter. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos. E nós não podemos pular essas etapas. Estamos pedindo sim para Deus abreviar esses dias. Que as notícias lá do início, do número de mortos, do alcance disso tudo que está acontecendo, possa ser o mínimo ou menor possível. Mas eu quero refletir com você sobre este tempo. O que fazer nesse tempo? Nós temos que aprender. Nós temos que crescer, nós temos que nos desenvolver. Até porque a necessidade nos faz tomar uma atitude. A circunstância nos faz tomar uma decisão. Assim como a tempestade para os discípulos fez parte de um processo de aprendizado. Assim como a tribulação para nós, conforme a palavra ensina, está produzindo um peso de glória nos céus. Assim como as aflições, assim como a nossa leve e momentânea tribulação, assim como a crise, assim como esses dias, isso tem que produzir alguma coisa em nós.
Afinal de contas, estamos vivendo um tempo de crise. E isso tem que nos levar a crescermos, a buscarmos mais o Senhor. Aqueles que vivem dificuldades na família, é um tempo, é um momento para aproveitar o aprendizado, para aproveitar o crescimento. Mas se isso não nos levar a tomarmos uma atitude, a sairmos da nossa zona de conforto, a mudarmos verdadeiramente, isso tudo vai ser em vão. O Senhor tomou uma atitude, o nosso maior exemplo. Ele deixou o seu trono de glória. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele buscou algo para cumprir o desígnio e o desejo do coração do Pai. E este é o tema que eu quero meditar com você nessa noite. Quando tudo isso passar e eu não mudar, nada vai adiantar. Quando tudo isso passar e eu não mudar, nada, absolutamente nada vai adiantar. O contexto desse texto, do primeiro versículo do capítulo 42, José era governador do Egito. Tinha passado pela crise. O período de escassez das vacas magras. Ele tomou uma atitude de não se corromper frente às ofertas, às seduções, às tentações. E a Bíblia afirma que Deus o honrou de forma maravilhosa. Está aí um tempo de aprendizado. Desde a cova onde ele foi lançado do poço pelos seus irmãos, até ser reconhecido como o segundo no Egito. Esse foi o período de aprendizado de José. E em vários momentos ele teve a oportunidade de quebrar uma aliança, desagradar o coração de Deus, mas ele aprendeu, ele foi forjado. Deus trabalhou no seu coração. E eu fiquei refletindo, segundo a palavra, nós só venceremos, nós só conquistaremos, nós só seremos honrados se nós nos mantivermos firmes no nosso propósito diante do Senhor. Nós só passaremos pela tempestade e ela só vai valer em nossas vidas se aprendermos com as tempestades. Assim como José, ele se manteve firme no seu propósito e Deus o honrou, quanto mais ou da mesma forma sobre nossas vidas, se nós nos mantivermos firmes no Senhor, nós estaremos aprendendo, estaremos crescendo rumo ao propósito de Deus para as nossas vidas. Afinal, em Apocalipse, há vários textos que afirmam aquele que vencer, há uma condição, Deus, por sua vez, irá fazer determinada coisa ou agirá de determinada maneira. Ao que vencer farei isso, ao que vencer verá aquilo, ao que vencer receberá aquilo outro. Por mais que nós tenhamos sonhos, projetos, objetivos, nós veremos o agir de Deus à medida em que nós nos dispusermos a fazer e a tomarmos uma atitude diante do Senhor.
a necessidade de perseverar para conquistar. Se em nós há um sonho, há um objetivo nos dias de hoje, eu tenho que esperar e ao mesmo tempo clamar e fazer a minha parte para que aquilo que Deus quer fazer, me ensinar, forjar a minha vida, venha verdadeiramente produzir os seus efeitos sobre mim. Se eu desejo a minha família restaurada, eu vou unir a minha necessidade à promessa de Deus que relata sobre a minha vida. Então, uma vez eu tendo uma promessa da palavra e tendo uma necessidade, eu clamo a Deus e vou agir segundo as minhas forças para que esta palavra ou esta promessa venha se cumprir na minha vida. E aí não haverá inferno que se levantará contra nós. A minha necessidade é uma porta de emprego? Eu vou editar o meu currículo e distribuir, aguardando em Deus que abre portas aonde não existem portas. Se a minha necessidade é a cura de uma enfermidade, eu vou buscar em Deus, que me afirma que Ele levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades, e clamar a Ele para que Ele, o Jeová Rafá, o Deus que cura, venha mover na minha vida. E tem que ser no tempo da tempestade, tem que ser no tempo da crise, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E por falar em crise, a crise chegou sobre a nação de Israel. Não havia colheita, sequidão, escassez. A única nação na face da terra que existia plantio, que existia colheita, que existia trigo, que existia cereal, era a nação do Egito. Porque José estava lá para ser um instrumento de Deus. Guardou comida, guardou alimento no tempo da fartura. E quando chegou o tempo da escassez, nenhuma das outras nações tinha, somente a nação do Egito. Em Gênesis 41, versículo 17, vai dizer que de todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abater-se-á a mais severa falta de alimento. Isso é uma crise ou não é? Isso é uma dificuldade ou não? Nós vamos cruzar os braços? Não. Senão eu vou morrer de fome. Nós vamos desistir? Não. Senão nós vamos morrer de fome. Nós vamos mudar o nosso objetivo, o nosso alvo? Não. O nosso objetivo é conquistar alimento. Era isso que estava na cabeça de Jacó. Até que nós chegamos a esse texto que lemos. Assim que Jacó ficou sabendo que havia trigo no Egito, queridos, havia um momento em que ele não sabia. Ele não tinha informação de um lugar que tinha alimento. Ele não tinha o conhecimento de um lugar que estava vendendo alimento.
Mas assim que ele ficou sabendo, assim que ele teve a consciência, assim que alguém falou com ele: olha, Jacó, no Egito existe cereal, no Egito existe o trigo. Imediatamente ele olha para os seus filhos, que estavam todos de braços cruzados, estavam acomodados na crise, estavam indiferentes na adversidade, estavam sem reação no dia difícil, e disse a eles: vocês vão ficar parados aí olhando uns para os outros? Vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar dessa mesma forma? Dessa mesma maneira? Amados, eu vou traduzir para você numa linguagem bem popular. Jacó vira para os seus filhos e diz assim: ô vida boa, ô meu filho, até quando vocês vão ficar aí parados? Até quando vocês vão ficar aí de braços cruzados? A hora de agir é agora. A hora de seguir em frente é agora. O tempo da lamentação já passou. O tempo de ficarmos olhando para os céus aguardando chuva já passou. O tempo de ficarmos lamentando, olha como era bom quando acontecia, já passou, agora é a crise. E na crise e na tempestade, temos que tomar uma atitude. Quando tudo isso passar, se eu não mudar, nada vai adiantar na minha vida. Qual é a sua necessidade, meu irmão e minha irmã? Qual é o seu anseio na tempestade? O que você precisa na tribulação? O que você carece na crise? Por isso o Senhor pergunta àquele cego: o que queres que eu te faça? Você tem que me dizer. Talvez as suas prioridades sejam outras. E não há outras prioridades na crise, na tempestade, que não seja, amados, aprendermos com ela e vencermos todas elas. Qual é a sua necessidade? Nós estamos em dias de crise, não é novidade para ninguém. Nós estamos em dias de medo para muitos, não é novidade para ninguém. Nós estamos em dias de incertezas, também não é novidade para ninguém. Então nós vamos cruzar os nossos braços e esperar as coisas acontecerem sobre nós. Não. Se temos uma necessidade, isso tem que nos levar a tomarmos uma atitude diante do Senhor. Tem que nos levar a uma mudança, senão existe algo errado em nossas vidas. Se há algo que eu preciso fazer, se há algo que eu preciso realizar, e eu não estou fazendo, alguma coisa está errada. Quando essa crise passar, queridos, se olharmos para trás,
e nós não crescermos, se nós não formos forjados nessa batalha, se nós não amadurecermos, vai ser em vão esse tempo determinado para todo o propósito da parte do Senhor, o nosso Deus. E algo interessante nesse texto, Deus ele tem as suas maneiras de agir em nossas vidas. Não existe uma forma, não existe um meio, não existe um método, não existe uma receita que Deus vai agir. Ele age como quer, quando quer e da maneira como quer. Eu estive pesquisando para Abraão, avô de Jacó. Deus tinha dito a ele: olha, não desças ao Egito. E você conhece a história. Ele desobedece à voz de Deus e vai para o Egito. Lá ele quebra a cara. Ele tem que mentir. Ele começa a arrumar meios. Tudo porque desobedeceu à voz de Deus. Para Isaac, pai de Jacó, Deus já disse a ele: não desças ao Egito. Isaac obedeceu à voz do nosso Deus. E diz a Bíblia que ele prosperou, ele enriqueceu. A cada poço que ele cavava brotava água pura, água cristalina, e as pessoas começaram a invejá-lo. Mas Deus era com ele, porque ele obedeceu à voz de Deus. Agora, segundo a descendência Abraão, Isaac e Jacó, o contexto é diferente. Em Israel havia seca, havia dificuldades. No Egito havia fartura. Nesse contexto não precisava nem ouvir a voz de Deus. A decisão mais sábia a se tomar era descer ao Egito, conquistar alimentos, senão morreria de fome. Tanto é que Jacó disse aos seus filhos, Gênesis 42, versículo 1. Por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí a olhar uns para os outros? O Egito, na vida dos patriarcas, nós temos que analisar em contextos diferentes, em ocasiões diferentes e escolhas diferentes. Para um a ordem era não descer, ele desceu. Para outro continuava a ordem não descer ao Egito, ele não desceu, ele continuou firme. E para outro, ele mesmo toma atitude. Vamos nos reunir e descer, porque senão nós vamos morrer de fome. Essa é a decisão. No dia da crise, no dia da tempestade, no dia da dificuldade, há situações, amados, que não vai precisar nem orarmos, porque a decisão ela é óbvia em nossas vidas. Haverá contextos, haverá situações em que eu não vou precisar que um anjo desça do céu e me diga o que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Nessa crise nós estamos isolados.
E temos tido a oportunidade de estarmos em nossa casa, para muitos, de estarmos aproveitando o nosso tempo, de estarmos crescendo em família, na comunhão, crescendo na comunhão com Deus. Então o óbvio, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Aquilo que é claro para poder fazer, eu tenho que fazer. Se Jacó não mandasse os seus filhos descerem ao Egito e comprar o cereal, comprar o trigo, eles certamente morreriam de fome. Mas por quê, queridos? Porque lá estava José, um filho temente a Deus. E através de José, o Egito experimentou uma abundância como nunca eles tinham experimentado. E serviu para abençoar a nação de Israel. Eu preciso orar para entregar a minha vida a Cristo? Não. É o óbvio. Porque se não o entregar, eu não tenho parte com Ele. A Bíblia diz que eu já estou sob condenação. Eu preciso orar para poder fazer a obra de Deus? Não. Porque isso é o óbvio. O próprio Senhor já nos deixou uma ordem e uma comissão. Eu preciso orar para ter compromisso? Não, porque isso é o óbvio. Uma vez aqueles tendo intimidade com Deus, tendo um encontro real com o Senhor, isso vai os levar a ter uma vida de compromisso, uma vida plena diante do Senhor. Eu preciso orar para poder abandonar a vida de pecado? Não, porque é uma decisão óbvia. Senão eu vou morrer nos meus delitos e nos meus pecados. Então a crise, e por meio dela Deus age, tem que me levar a um crescimento, a um amadurecimento. Quando tudo isso passar, se eu não mudar, nada vai adiantar. Então aproveite essa oportunidade. Aproveite esse tempo diante do Senhor. Não seja como aqueles que nas primeiras semanas, nas primeiras impressões, foram rapidamente buscar a Deus, achando que era o arrebatamento, achando que era a grande tribulação. Mas à medida em que as notícias são diferentes, falam de vacinas, falam de curas, a tragédia não é tão grande assim, as pessoas começaram a relaxar. E não estão aproveitando o tempo de crise para crescimento. Não estão aproveitando este tempo em que Deus está utilizando como uma pedagogia para nós, para crescimento, para amadurecimento na sua presença. Quando tudo isso passar, se eu não mudar, nada vai adiantar. Assim que Jacó ouviu de que havia trigo no Egito, olhou para os seus filhos e disse: por que vocês estão aí parados? Desçam logo ao Egito. Tome uma atitude. Seja um agente de mudança, um agente de transformação, para que no seu contexto a mudança também aconteça. Para que dentro do seu lar, na sua família, você experimente a mudança do Senhor.
A situação não é aquela que você imaginava. Aproveite esse tempo para um tempo de crescimento. Deus está te levando a uma direção, para que quando tudo isso acabar, você olhe para trás e veja o crescimento que você vai ter, o amadurecimento que Deus vai te dar. Quando tudo isso passar, se eu não mudar, nada vai adiantar. Não deixe esse tempo passar sem uma mudança. Não deixe esse tempo passar sem crescimento. Não deixe esse tempo passar sem uma transformação. Não deixe esse tempo passar sem você aprender alguma coisa. Esteja pronto. Esteja vigilante. Porque segundo a palavra, ninguém sabe o dia nem a hora. Deus está utilizando isso para levar os seus filhos mais próximos dele. Deus está utilizando isso para levar aqueles que estavam longe, aqueles que estavam dispersos, a ter mais dele. Mas não uma mudança temporária e passageira. Não uma mudança pelo susto da notícia nas 2 primeiras semanas de epidemia, não! Mas uma mudança de que Deus está te dando ocasiões todos os dias para você fechar a porta do seu quarto e o Senhor que te ouve no secreto estará te recompensando. Aproveite essa oportunidade. E assim o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Feche seus olhos. Vamos estar orando. Eu estou sendo um instrumento de Deus como Jacó foi para os seus filhos. Guardadas as devidas proporções, eu estou sendo Jacó na sua vida nessa noite. Por que vocês estão aí parados olhando uns para os outros? Por que vocês estão de braços cruzados? Por que vocês ainda não tomaram uma atitude? Uma atitude que é óbvia. Por que vocês ainda estão nessa condição? O Senhor está te chamando a tomar uma atitude nessa noite, em nome de Jesus. Quem sabe, como muitos filhos de Jacó, alguns ali pensavam diferente. Alguns ali queriam até mudança. É bem provável que alguns ali tiveram algumas ideias, mas rapidamente foram desanimados no seu propósito. Isso não vai dar certo. Isso não é para nós. Teve que alguém com autoridade a ser usado por Deus para que eles pudessem aprender e tomar uma atitude no dia da crise. Por que vocês estão parados aí a olhar uns para os outros? É tempo de tomarmos uma atitude diante do Senhor. Quando tudo isso passar, se eu não mudar, nada vai adiantar. Feche seus olhos. Meu Deus poderoso e tremendo, o Senhor nos conduz a caminhos excelentes.
O Senhor nos conduz a pastos verdejantes. O Senhor está conosco no vale da sombra e da morte. Quantas tempestades os discípulos passaram através de uma ordem do Senhor para entrar no barco. Mas o objetivo era que eles pudessem aprender algo na tempestade. Senhor, nos ensine nos dias da crise. Nos faça crescer, Senhor, nos dias da adversidade. Que nós possamos crescer e aprender na Sua presença. Se há alguém, Senhor, como filhos de Jacó, parados, com os braços cruzados, no início, Senhor, até que mostraram disposição e perseverança, mas agora, Senhor, voltaram a viver da maneira como estavam vivendo. Oh, meu Deus, tenha misericórdia e mude, Senhor, a história de vidas. Pai, eu apresento em Tuas mãos, eu entrego diante do Senhor. Haja na vida do meu irmão e da minha irmã, haja, Senhor, em cada casa, em cada lar, Senhor, nessa noite. Pai, eu apresento a Ti na certeza da Tua direção. Senhor, ajude, Pai, oriente, mas a decisão, quem tem que tomar, Senhor, somos nós mesmos. Eu apresento, Senhor, a vida dos Teus filhos e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Essa crise veio com um propósito estabelecido nos céus. Não deixe passar essa oportunidade. Quando tudo isso passar, se eu não mudar, nada vai adiantar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Erga suas mãos e recebam a bênção do Senhor. Que o amor do nosso eterno Deus, a graça revelada em Jesus Cristo nosso Senhor, as consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Próximo domingo, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, às 19 horas, estaremos em mais um tempo de clamor, de adoração, de busca ao Senhor e de ministração da palavra de Deus. Domingo, 19 horas, eu te aguardo em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.